Estamos aqui como se a gente estivesse lá na nossa salinha especial do GEAC, né? Escolhemos essa oportunidade onde aparentemente teríamos que ficar distantes uns dos outros e aparentemente não iríamos poder fazer o nosso trabalho espiritual. Então, aproveitamos essa oportunidade para fazer sim o nosso trabalho espiritual, mesmo que seja à distância, porque sabemos, em primeiro lugar, que não existe distância. Estamos todos juntos. Então, do mesmo jeito que sempre fazemos, nas quartas-feiras, às 18 horas, vamos iniciar o nosso estudo da palestra de hoje, que é Como Funciona a Lei de Causa e Efeito. E antes disso, vamos fazer uma oração. Espero que vocês estejam todos aí, espero que estejam com a mesma oportunidade de estarmos juntos, unidos pela força do nosso pensamento, né? Então, para iniciar o nosso estudo, vamos fazer a oração, buscando a sintonia com as forças da luz que atuam em todos os lugares. Não importa se estamos no Brasil, se estamos aqui na Noruega ou na Itália, em qualquer lugar onde estivermos, né? Vamos fechar os nossos olhos por alguns minutos, buscando a sintonia da luz maior, buscando a força divina que rege todo esse universo e que, apesar dos momentos de testes difíceis que estamos vivendo, essa luz está vibrando dentro de nós mais do que nunca. E só ela é capaz de nos levar à frente para que possamos vencer as adversidades e as limitações e vivenciar o aprendizado necessário e que esses momentos nos convidam. Agradecemos humildemente as forças da luz que nos amparam. Agradecemos a equipe de trabalhadores do GEAC que está aqui atuando através de nós nesse trabalho, nesse estudo. Agradecemos a presença de cada guia espiritual, de cada família, de cada um de vocês que estão aí distantes fisicamente nas suas casas. Saibam que os guias espirituais estão ao lado de cada um. E se numa casa há uma família de 4 pessoas, existem também pelo menos 4 guias. Então, podemos até dizer que somos uma multidão de luz. Nós te agradecemos, Jesus, por esse conhecimento que liberta as nossas almas e que nos fortalece acima de tudo. E pedimos a permissão e o amparo para que possamos iniciar o estudo. Que assim seja, graças a Deus. Que bom, né? A gente se sentir em paz, como se estivéssemos lá na nossa salinha do GEAC, para iniciarmos a nossa palestra de hoje, que vai falar sobre a lei de causa e efeito. Eu vou tentar mostrar as imagens para vocês um pouquinho, mas não faz muita diferença. O importante é que a gente possa desenvolver o assunto, né? E para começar este assunto, eu vou ler para vocês uma história que foi publicada no site do Momento Espírita já faz muitos anos. E ela conta uma história de Gandhi, mostrando que Gandhi foi um homem fabuloso e inesquecível, que seu conhecimento sobre as leis de Deus é digno do mais profundo respeito e admiração. E essa passagem, contada pelo Richard Attenborough, ele fez um filme, na verdade, né, sobre Gandhi, mostrando a vida dele. Mas eu vou contar só essa historinha que vai ilustrar para nós iniciarmos o nosso estudo. Um hindu enlouquecido visitou um dia o Mahatma. E ao chegar aos pés da cama onde ele estava, fazendo mais uma das suas greves de fome, defendendo a não violência e pedindo o fim da guerra, esse hindu que visitou Gandhi jogou nos pés da cama um pedaço de pão, enquanto gritava: "Eu já vou para o inferno e não quero a culpa da sua morte também na minha alma. Coma, por favor." Gandhi, sereno como sempre, explicou. Perguntou:
por que você vai para o inferno? E o hindu, tremendo, respondeu: eu tinha um filho pequeno, mais ou menos desse tamanho, que foi assassinado pelos muçulmanos. Então, eu peguei a primeira criança muçulmana que eu consegui encontrar e a matei, batendo com a sua cabeça contra uma parede. Gandhi fechou os olhos e chorou por dentro. Depois ele se recompôs, pois sabia da importância do seu papel perante aquele povo. E com esperança na voz, ele disse: eu conheço um jeito de você escapar do inferno. Muitos meninos estão agora sem os pais por causa dessa guerra. Encontre um menino muçulmano mais ou menos desse tamanho, repetindo o gesto que o visitante fez, e o crie como se fosse o seu filho. Adote esse menino. O homem desorientado estava admirado com essa proposta e tentava assimilá-la da melhor forma. Uma brisa de esperança chegou ao seu rosto. Porém, Gandhi não havia terminado a sua fala. Ele disse: preste atenção apenas em um detalhe. Você não deve esquecer que deverá criar esse menino como um muçulmano. O hindu não estava preparado para aquela proposta. Era muito diferente de tudo que sentia, de tudo que pensava. Era uma proposta revolucionária. Era a revolução da lei do amor ensinada por Gandhi de forma magistral. O homem caiu aos pés do mestre. A loucura abandonou seus olhos, que choravam copiosamente. Gandhi colocou as mãos na cabeça do hindu, abençoando do fundo do seu coração e desejando que ele pudesse aceitar seu novo caminho, o caminho para sair do inferno. Quando o hindu saiu, ele tinha um pouco de paz no coração e uma proposta da lei do amor nas suas mãos, a proposta do perdão e do auto-perdão. Muito interessante essa história, né? Ela nos fala um pouco sobre a lei de causa e efeito, sim. Ela nos fala sobre a lei de ação e reação, mas, como sempre, através de Gandhi, com a proposta do amor. Porque esse hindu, ele era completamente oposto aos muçulmanos, e era por isso que estavam numa guerra para a separação da Índia e do Paquistão. E o que Gandhi pediu a ele foi que amasse, que olhasse para uma outra criança que também perdeu os pais e que ele pudesse criar essa criança da mesma forma que os seus pais originais iriam criá-la. Essa proposta era de que o homem saísse do lugar dele, da posição onde ele estava, e olhasse para o mundo com os olhos do outro. E isso é o que, na verdade, isso é o que muito falta no nosso mundo, né? Que a gente saiba olhar para os outros com olhos diferentes. Enquanto a gente continua querendo que as pessoas façam as coisas da nossa forma, essa lei de ação e reação, essa lei de causa e efeito, ela vai continuar atuando de uma forma corretiva, procurando corrigir o nosso rumo e a forma como a gente escolhe as coisas, né? O nosso estudo de hoje, ele questiona se as coisas acontecem na nossa vida por acaso ou se elas têm uma lógica. O objetivo do estudo é mostrar que o acaso não existe e que um futuro positivo depende das boas ações que nós possamos praticar no presente. A lei de ação e reação, ela se baseia num perfeito mecanismo de justiça e de igualdade absoluta para todos. Veja bem, um mecanismo de justiça e igualdade. Nós temos a liberdade de escolher e de agir, mas o retorno das nossas ações é uma reação natural aos nossos atos. E para cada ação haverá uma reação correspondente, na mesma intensidade. Vocês se lembram das leis de Newton, né? Essa é uma das leis muito importantes que atuam na nossa vida e no nosso planeta sem que ninguém precise fazer nada. Ela funciona como esse mecanismo porque ela atua intrinsecamente em nós. Nós somos energia. Nós estamos imersos nesse mar de energia onde nós todos vivemos. Então, a lei de ação e reação, ela vai ser repetida do jeito que Newton falou, a lei da física. Para toda ação,
corresponde uma reação igual e contrária. Porque você empurra uma coisa numa direção e ela vai retornar para você com a mesma força que você enviou. Então, isso é muito importante, que ao longo do estudo eu espero ser capaz de esclarecer isso melhor para que vocês possam entender do jeito que a nossa vida funciona. Em primeiro lugar, é fundamental entender que não existe castigo divino. Não existe punição. O que existe é um mecanismo perfeito que funciona para todos e que vai sempre nos trazer aquilo que a gente envia para o universo. É aquela mesma história que vocês já ouviram muito, né? Que a gente só pode colher o que a gente planta, é exatamente isso. Não tem como a gente semear uma roseira e colher lá um pé de feijão. Isso seria impossível. Então, essa é uma das coisas que o Espiritismo esclarece tão perfeitamente. Essa história de ser impossível. E que muitas vezes nas religiões nós nos enganamos profundamente achando que poderemos fazer as coisas do jeito que a gente acredita ou que as coisas vão mudar para agradar ou para cumprir o que a gente espera delas. Mas não. Todas as coisas funcionam dentro de leis específicas. E para isso o Livro dos Espíritos traz muito esclarecimento. É uma leitura muito importante que vocês possam estar sempre ligados a ela, porque ele vai trazer resposta para muitas das questões que a gente já fez e ainda faz. E não se esqueçam que ler uma vez não é suficiente. Nós precisamos de muitas e muitas vezes para aprender. Aí eu trago aqui uma imagem falando sobre a reencarnação, mostrando que ela é entendida pelos orientadores espirituais como necessária à evolução humana, porque só uma vida é insuficiente para que o espírito possa se aperfeiçoar. É insuficiente uma só vida para que a gente possa aprender todo o bem que a gente precisa ou se livrar de todo o mal que a gente já acumulou. Então vocês veem na imagem que nasce um bebê aqui desse lado e ele vai crescendo e retorna para cá como um homem já velho. É um ciclo, e o que tem no meio da imagem é o símbolo do infinito, mostrando que a nossa evolução é infinita. Nós temos vidas e vidas para nos aperfeiçoar, porque seria impossível acreditar numa justiça divina que permitisse a um homem nascer, por exemplo, na África subsaariana, numa situação de profunda desigualdade, miséria, dor e sofrimento, e que esse homem que nasceu lá tivesse direitos diferentes e oportunidades diferentes de um homem que nasceu na Noruega ou nos países escandinavos, com um estado de bem-estar social que cuida da população, com uma série de outras coisas que facilitam a vida da pessoa. Então, onde estaria esse Deus e essa justiça divina que iria ser diferente para uns e outros? Não haveria justiça divina, na verdade, né? E Deus seria muito hipócrita de permitir que alguns sofressem dessa forma, enquanto outros tinham a vida tão facilitada. Para falar da lei de causa e efeito, eu trouxe alguns exemplos para mostrar a vocês que, em primeiro lugar, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, ela não é uma invenção do Espiritismo. Nós falamos muito sobre isso porque é fundamental o entendimento que o Espiritismo nos traz é a responsabilidade sobre as nossas escolhas. E a lei de causa e efeito, ela é fundamental nesse entendimento, mas ela não foi inventada pelo Espiritismo. Ela existe na literatura mundial já de muitos milênios. Por exemplo, na Bíblia. Na Bíblia que já... Acho que a Bíblia deve ter uns 5.000 anos. E por aí já tem o tempo que no Antigo Testamento já se falava da lei de causa e efeito. Olha, no livro de Gálatas, ele diz: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. No livro de Romanos: entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas males sobre ti. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. No livro de Jó: ora,
Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz e lhe dá o que a sua conduta merece. Jeremias, que é mais antigo, Salmos e Mateus, que está no Novo Testamento. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. O que significa essa lei de causa e efeito, senão uma profunda justiça divina? Ele não está dizendo aqui, Deus vai retribuir a você de acordo com as oferendas que você fizer na igreja. Deus vai retribuir a você de acordo com os sofrimentos que você se impuser, as promessas que você fizer, etc. Não. Ele diz claramente em várias passagens, a cada um será dado segundo as suas obras. E aí, vamos mostrar o quanto essa lei é mais antiga ainda na literatura mundial, desde os Vedas e os Upanishads, 4.000 anos de escrita nas religiões indianas, que incluem o hinduísmo, budismo, o jainismo e o hinduísmo, budismo, jainismo e o sikhismo, se não me engano. São as religiões indianas. A palavra karma significa, do sânscrito, significa ação. Ela também se refere ao princípio espiritual de causa e efeito, em que a intenção e as ações de um indivíduo influenciam o futuro desse indivíduo. Mas para a palavra karma existe também um contraponto, que é a palavra dharma. Significa comportamentos que são considerados de acordo com a ordem que torna possível a vida e o universo, e inclui deveres, direitos, leis, conduta, virtudes, ou a maneira correta de viver. No hinduísmo, né? No budismo, Dharma significa lei e ordem cósmicas. Então, com essas informações, vocês entendem que esse alerta já vem sendo trazido para a humanidade há muitos milênios, a respeito da nossa responsabilidade nas nossas escolhas e nas nossas ações. Eles também têm um termo que representa, que é samsara. A gente também chama da roda de samsara. Em sânscrito significa mundo ou vagar, com a conotação de mudança cíclica. Ele é o conceito de morte e renascimento, ou mostrando que a vida é um ciclo da matéria, da existência. É uma crença fundamental nas religiões indianas e representa o ciclo de transmigração das reencarnações. E por fim, o termo moksha, que é do hinduísmo, do budismo também, mostrando que existem várias formas de emancipação, iluminação e libertação. Refere-se ao momento em que o ser se liberta do samsara, ou seja, do ciclo de morte e renascimento. Isso é para ilustrar para vocês o quanto esse tema é antigo e, como eu disse, não é propriedade do Espiritismo. O que Allan Kardec fez no Espiritismo foi orientar, classificar essas coisas de uma forma que elas se tornassem inteligíveis. Ele usou o seu profundo conhecimento pedagógico para pegar um assunto tão complexo que já era conhecido e divulgado pelas religiões antigas, mas ainda com muito misticismo, ainda com muitos equívocos, né? E tomou esse assunto e colocou de uma forma lógica, objetiva, para que nós, ocidentais, pudéssemos compreender o funcionamento dessa lei de causa e efeito, também trazida por um cientista, que era o Newton, né? Então, essa roda dos renascimentos, ela é muito importante para que a gente aprenda as lições. Como foi mostrado, como é que nós poderíamos aprender? Tudo que nós precisamos, adquirir o bem que é necessário para a nossa evolução e corrigir o mal que ainda existe em nós, os equívocos e os erros, numa só existência, numa só vida, muitas vezes cheias de limitações, né? Isso nos leva a algumas reflexões em torno das ações nas nossas vidas. Tudo que nós pensamos e falamos se projeta no mundo, realiza uma trajetória e retorna para nós. Essa imagem do bumerangue, ela fala muito.
Esse bumerangue é utilizado pelos aborígenes australianos, pelos povos da Nova Zelândia, não só por eles, mas ele é um instrumento que tem uma curvatura de tal forma que quando você atira esse bumerangue, ele vai lá na frente, faz uma volta e retorna para onde ele partiu. É exatamente assim que funciona a lei de causa e efeito. Porque já que tudo é energia, já que tudo está ligado e conectado no mundo espiritual e material, aquilo que nós projetamos para o mundo, ele tem a nossa assinatura, ele tem a nossa marca. Então, se você realiza alguma coisa que danifica esse tecido tão sutil que é a ligação espiritual e material, aquele dano também está em você. A esse respeito, existe uma história muito interessante que vocês já devem ter ouvido, porque é muito conhecida no mundo espírita em geral, né? Ele conta que uma vez o menino chegou da escola com muita raiva, porque os seus amigos tinham feito bullying, tinham rido dele, tinham ridicularizado ele. Ele estava com tanta raiva que ele não sabia o que fazer. Ele falou para o pai que ele estava com muita raiva, que ele queria se vingar dos amigos. Queria fazer alguma coisa que prejudicasse eles para que ele pudesse expressar aquela raiva. O pai, sabiamente, disse para ele: tudo bem, meu filho, mas antes de fazer isso, vamos ali fora para ver se eu posso te ajudar um pouco a liberar essa sua raiva, né? Aí tinha uns lençóis pendurados no varal da casa e o pai deu ao menino uns pedaços de carvão e disse para ele: olha, você vai jogar esses pedaços de carvão naqueles lençóis que estão ali, branquinhos pendurados, né? Isso porque a mãe não viu, né? Senão já tinha matado esse pai por sugerir isso ao filho. Então, o pai disse: cada pedaço de carvão que você jogar nesse lençol, você vai imaginar que são os meninos que te fizeram mal, que te fizeram bullying e que fizeram com que você se sentisse tão mal assim. Então você vai jogar o carvão e você pode xingar, reclamar, falar o que você quiser, não tem problema. E o menino começou a jogar os pedaços de carvão e reclamar, e gritar, e xingar, e brigar, e imaginando que ele estava jogando aquilo tudo nos meninos que fizeram ele se sentir mal. Depois de um tempo jogando o carvão, ele ficou cansado e disse: tá bom, não quero mais fazer isso não, já chega. Tá bom, pai, tudo bem, eu estou me sentindo melhor. Estou me sentindo melhor, já passou. E o pai disse: tá bom então, meu filho, vamos lá, vamos voltar para casa, vamos para dentro, mas eu quero que você veja uma coisa. E levou o menino aonde havia um grande espelho. Quando o menino se viu no espelho, ele estava todo preto de carvão, coberto de carvão da cabeça aos pés. Só via os olhinhos e os dentes. A cara dele estava cheia de carvão, a roupa, as mãos, tudo. E ele olhou para ele, ficou horrorizado. Então o pai aproveitou essa oportunidade e disse a ele: olha, eu queria que você tivesse essa experiência para que você entendesse que tudo aquilo que você quer fazer para os outros, antes de mais nada você está fazendo para você mesmo. Toda a sua raiva, todo o seu ódio, tudo que você queria derramar em cima daqueles que te causaram sofrimento, ele vai ficar primeiro em você. Você ficou completamente marcado. É como também se diz, quando você tem muita raiva de uma pessoa, é a mesma coisa que você tomar o veneno e desejar que a outra pessoa morra. Então as nossas ações, o nosso livre-arbítrio, eles atuam para que a nossa vida possa se encaminhar em direção à nossa evolução. Um dia nós vamos ser perfeitos. Mas enquanto isso, estamos a caminho, nós temos que observar que cada uma das nossas atitudes tem consequências, tem respostas, e essas consequências ficam primeiro em nós. Por isso que os espíritos, como se diz no espiritismo, né? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, e um dia vão chegar à perfeição.
Simples e ignorante significa que nós somos pessoas que não têm ainda o conhecimento adquirido, que somos pessoas ainda em construção, em aprendizado, em evolução. Somos ignorantes porque ignoramos qual é o melhor caminho, qual é a melhor escolha, e estamos aprendendo. E nesse caminho de aprendizado, quando a gente começa, não temos condições de usar o nosso livre-arbítrio tão bem assim. Então, algumas coisas são necessárias para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender e vivenciar aquilo que é necessário naquela determinada situação. No começo, numa fase mais rudimentar da evolução, a lei de ação e reação funciona através do determinismo divino, por causa da nossa falta de maturidade. Então, algumas coisas nós realmente vamos ter que vivenciar, passar por aquilo, né? Com o desenvolvimento do ser, o livre-arbítrio se torna mais presente, a fim de que o ser experiencie a responsabilidade pelos atos praticados. E a finalidade dessa cadeia de ação e reação é a perfeição do espírito. Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais estamos preparados para fazer as escolhas certas. A questão do ser humano, quando nós falamos sobre isso, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós estamos preparados para fazer as escolhas. E aí a gente pensa que o conhecimento do que estamos falando aqui é o conhecimento intelectual. E ele não é só o conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual, que vem através da leitura, do estudo, do aprendizado, da pesquisa, ele é fundamental para o homem. Abrir a sua mente e compreender coisas que, do contrário, ele seria extremamente ingênuo para acreditar, por exemplo, que se um pastor ungir uma garrafa de água, ela vai se tornar milagrosa. Ou de que se um padre disser a você está perdoado dos seus pecados, você não vai ter que sofrer. Ou de que se você for no centro espírita e tomar um passe, beber uma água, você está livre dos seus problemas. Nada disso é real. Isso só se torna verdadeiro na mente daquelas pessoas que têm pouco conhecimento. Então a cultura e o conhecimento, eles são fundamentais para ampliar a nossa visão. Conhecer outros povos, conhecer outras realidades, outras religiões, outras formas de ver a vida, isso nos torna mais preparados para entender o mundo com olhos de quem está em evolução. Mas o conhecimento, que também é necessário, ele se relaciona à nossa experiência de vida. E ele se torna fundamental em questões espirituais. O conhecimento que vai além da matéria, o conhecimento que vai além do mundo material, ele é fundamental para que a gente amplie ainda mais o nosso horizonte e compreenda as coisas de outra forma. Por exemplo, a gente vê muito a lei do karma, quando a gente fala, isso é karma, como a lei de Talião, que é essa aqui, do olho por olho, dente por dente. Nós achamos que isso estava escrito no Código de Hammurabi, também que foi encontrado lá na região da Babilônia, mais ou menos 4.000 anos atrás. E essa lei consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Então, uma pessoa que feriu outra pessoa deve ser penalizada num grau semelhante. E nós fazemos essa questão. Então, isso quer dizer que quem assassinou alguém vai ser obrigado a morrer assassinado. Porque vocês sabem que os espíritas, eles têm esse questionamento em relação ao karma, é muito forte, né? E ficou enorme a imagem. A gente pensa que karma é uma obrigatoriedade e geralmente a gente pensa que é um castigo, né? Isso aí é um karma, então é um castigo. A gente sempre vê essa palavra karma como uma coisa negativa, que representa sofrimento, não é? Quando você fala que você tem... quando a gente é espírita, então, mais ainda, porque você diz, eu fiz isso em outras vidas, eu cometi muitos erros, eu falhei, então agora eu tenho que pagar. Eu tenho que sofrer por tudo isso,
eu tenho que passar por essa dor, eu não posso fazer nada porque isso é meu karma. Na verdade, isso é uma apologia ao sofrimento que está muito equivocada. Nós realmente temos que reparar o mal que nós praticamos. Mas como a gente pode fazer isso? Né? Jesus, na sua sabedoria infinita, mostrou muitos caminhos e está escrito aqui, numa das cartas que Paulo de Tarso escreveu para os seguidores: vede que ninguém pague a outro o mal pelo mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos, né? Então, o resgate das coisas que a gente faz vida após vida e que geram dores e sofrimentos muitas vezes, através da lei de causa e efeito, ele não precisa ser feito com outro mal. Como eu perguntei anteriormente. Então, quer dizer que pela lei de causa e efeito, se essa pessoa assassinou alguém, ela vai ter que morrer assassinada. Não necessariamente. Imagine que muitas vezes a gente pensa que a nossa humanidade ainda é muito rude, ainda é muito ignorante, de fato é em muitas coisas, mas é importante lembrar que nós já evoluímos muito. Nós não estamos mais pela rua matando uns aos outros com as espadas, não estamos mais jogando caldeirão de óleo fervente nos outros que querem entrar no nosso castelo, não estamos mais indo para as guerras da maneira que íamos antes. Ainda existe muita coisa errada e muita coisa para ser corrigida nesse mundo de provas e expiações, mas estamos ainda muito mais evoluídos do que a gente imaginava. E uma dessas coisas é em relação ao mal. Então, se eu matei alguém em outra vida, com certeza nós matamos. Não só um, mas muitos. E nessa vida, não existe mais essa luta de espadas, não existe mais duelo, não existe mais uma série de coisas. Como é que eu posso resgatar o meu erro? Eu posso, por exemplo, nascer numa região muito violenta, eu posso morar num bairro que tem uma criminalidade muito alta e naquele local eu vou estar exposto àquela realidade violenta que pode me trazer o resultado daquilo que eu plantei no passado. Então, o tema da minha reencarnação é: eu matei alguém, assassinei alguém, preciso vivenciar o retorno dessa energia na minha vida. Como eu vou vivenciar isso? Eu vou ter que morrer assassinado. Não. Quem se lembra dos relatos no Rio de Janeiro das balas perdidas, da troca de tiros entre polícias e traficantes que atingiram uma criança inocente, por exemplo? Quem é responsável por essa bala perdida? Não se sabe de onde ela veio. Não se sabe se veio dos traficantes, se veio dos policiais, mas aquela bala atingiu aquela pessoa e não outra. Então aquela pessoa estava naquele momento determinado vivenciando o retorno das suas ações do passado para que ela pudesse se desvencilhar dos fluidos tóxicos que ela ainda carrega. Como eu falei lá atrás, se vocês se lembram, tudo nessa lei de ação e reação funciona dentro de um mecanismo perfeito, divino. E já falei isso outras vezes também no GEAC, que Pitágoras dizia que a matemática foi a linguagem que Deus utilizou para construir o universo. E que tudo que funciona nesse universo funciona dentro dessas leis perfeitas que mantém tudo em movimento perfeito e sincronizado. Então, essa mesma lei que atrai para você aquilo que você precisa viver, que atrai para a sua vida aquilo que é necessário para a sua evolução, ela vai fazer com que você esteja naquele lugar, vivenciando aquilo naquele momento exato. Também vocês já ouviram quantas histórias, né? Lembram do ataque das Torres Gêmeas em 2001 e tantas outras histórias de pessoas que naquele dia que aconteceu o desastre, elas não foram trabalhar, o táxi se atrasou e elas não puderam chegar no trabalho, o ônibus não passou, o avião não chegou, uma série de coincidências que não são coincidências de maneira alguma, fez com que aquela pessoa que não precisava vivenciar aquilo,
não estivesse naquele local. E quem precisava estar ali foi para lá e vivenciou aquilo que precisava. Então, essa lei perfeita que faz com que tudo se relacione, ela vai colocar a pessoa vivendo o tipo de vida que ela precisa. Então, o tema da sua vida é esse grande tema, é o tópico. Para uns vai ser a necessidade de passar por dificuldades financeiras, para outros vai ser a grande vontade de ser mãe ou pai e não poder ter um filho, para outros vai ser dificuldade de relacionamento, para outros vai ser problemas sérios de saúde, problemas profissionais, problemas com os filhos, todos os grandes problemas que a humanidade enfrenta. Então, esse tópico é onde você precisa aprender, porque foi nele que você falhou no passado. E aí a vida vai se configurar com a ajuda dos trabalhadores da luz, os técnicos siderais que vão ajudar você a programar a sua encarnação. A sua vida vai se configurar de maneira que você vivencie aquilo. Então, cada sofrimento desse que você enfrenta vai ser completamente diferente do que o outro semelhante, o seu outro irmão, o seu outro conhecido, vivencia também, às vezes com o mesmo tema, mas a maneira com que ele se materializa é diferente. Porque o tema é esse, mas você pode escolher abordagens diferentes para enfrentar o seu problema. Então isso vai vir de acordo com o que cada um necessita para viver e para evoluir. Porque essa é a meta do sofrimento. A lei de causa e efeito, ela não é uma lei de sofrimento. O karma, ele não representa sofrimento só. Ele representa, como foi dito lá na palavrinha do sânscrito, ação. Então você coloca em movimento essas forças que vão retornar para você apenas como uma resposta àquilo que você fez. A reação, ela é uma resposta à ação. Geralmente a palavra reação vem impregnada de dor e sofrimento. É como se fosse o pecador ardendo no fogo do inferno. No meio espírita, toma-se como sinônimo de karma, que implica sofrer e resgatar as dívidas do passado. Mas a reação nada mais é do que uma resposta da natureza às nossas ações. E ela funciona através da lei de sintonia. Vocês também devem ter lido, na literatura espírita nós temos inúmeros exemplos de obsessões profundas que acontecem porque aquela pessoa que sofreu aquele determinado ato na sua própria vida, que vivenciou uma dor e um sofrimento tão grande, ela não consegue perdoar, ela não consegue enxergar o outro que causou o sofrimento a ele da forma como nós gostaríamos que alguém nos enxergasse. Jesus não dizia: não faças ao outro aquilo que não queres que seja feito a ti. Aquele que causa o sofrimento ao seu irmão, às vezes de propósito, às vezes por ignorância, às vezes porque é a única maneira que ele sabia fazer as coisas. O outro que recebeu o sofrimento, em momento algum ele vai conseguir pensar: se eu fizer para aquela pessoa a mesma coisa, eu vou estar fazendo igual a ele ou pior. Que é o que, infelizmente, os obsessores fazem. Lembrem que essa palavra, obsessor, ela significa apenas a ação insistente, persistente de um espírito sobre o outro, de uma pessoa sobre a outra. Existem obsessores encarnados. Existem pessoas que perseguem, que insistem, que infernizam tanto o juízo dos outros, que são verdadeiros obsessores. Então, desmistificando a questão de obsessão, apenas eles não têm mais o corpo físico, mas eles insistem naquela questão porque eles sentem que algo lhes é devido, sem compreender que nesse processo de evolução nós muitas vezes cometemos erros maiores do que os outros e ficamos anos, séculos, milênios perseguindo uma pessoa porque queremos receber o pagamento, queremos a vingança, não é? E essa vingança só vai nos trazer mais dor e sofrimento. Se vocês tiverem perguntas, escrevam no Facebook que o Janderson está gravando e está observando para responder, se a gente puder no final. Mais uma vez,
é importante esclarecer a diferença entre prova e expiação. Porque nós falamos muito que o nosso planeta Terra, de acordo com o entendimento espiritual, esse é um planeta de provas e expiações. O que significa então essa história de provas e expiações e o que nós estamos esperando que futuramente cheguemos a esse planeta de... saiu aqui. Cheguemos a esse planeta de regeneração, né? Emmanuel especifica no livro Consolador a diferença que há entre prova e expiação. Ou prova também é chamado de provação. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então as provas, elas têm o poder de impulsionar o progresso humano, afastando o ser da inércia e gerando oportunidade de trabalho e crescimento. Mais uma vez os espíritos endossando as leis da física. Porque a inércia é assim. Se você ficar muito tempo naquela posição, se você demorar muito para tomar uma ação, a força que resiste àquele início é muito maior do que quando você já está em movimento. Então, é preciso que a gente passe por determinadas provas, testes, para que a gente possa realmente entender se o nosso aprendizado está sendo feito ou não. Estamos aprendendo mesmo alguma coisa? Porque viemos para essa vida com o propósito de aprender, com o propósito de melhorar, com o propósito de evoluir, de refazer as nossas relações, de aprender a perdoar aquele que nos fez mal. E muitas vezes nascemos em famílias aonde está misturado espíritos amigos e inimigos do passado. As dificuldades de relacionamento que nós temos não são por acaso. Elas são resultado do que nós fizemos no passado. E estamos aqui sendo testados o tempo todo para ver se vamos conseguir realmente botar isso em prática. Então, de que maneira a gente poderia aprender a respeito disso? Através das provas. Então, determinadas situações difíceis, determinadas restrições que a gente encontra, porque essa é uma das questões mais importantes que a gente vivencia. Quantas coisas você gostaria de fazer, mas você não pode? Você não pode por limitações físicas, financeiras, emocionais, de relacionamento. Então, não, eu não posso fazer isso. Na verdade, você pode fazer o que você quiser, mas tem que ter também a responsabilidade pelo que você faz. Então, muitas vezes, o freio que vem em nós, não vou fazer isso, porque isso vai me fazer mal, vai fazer mal a outra pessoa, vai trazer consequências que eu não quero viver. Então, eu escolho não fazer isso. Esse é um momento de prova. É um momento de prova do mesmo jeito que um aluno que está na escola e que passou o ano inteiro estudando aquela matéria e que num determinado momento ele vai ser testado para ver se ele aprendeu aquela matéria. Né? E eu posso escolher não estudar, não fazer nada. Eu posso escolher não aprender nada. Posso escolher nem aprender a ler e a escrever. Mas quando eu for adulto ou quando eu sair da escola, eu vou ter que viver com essa consequência. Eu realmente escolhi que eu não queria fazer nada disso, então agora eu não posso reclamar. Essa é uma prova. Já a expiação, ela representa uma contenção temporária da liberdade individual, que é necessária à reeducação do espírito, servindo como um instrumento de educação e de cura espiritual. Então, a expiação, ela não permite escolha. São espíritos que por muitas e muitas vidas falharam nos seus compromissos, adiaram os seus compromissos, cometeram ainda mais equívocos e chegou um ponto em que o livre-arbítrio deles, que só estava fazendo mal a eles mesmos e atrasando a evolução, precisa ser de certa forma contido e eles vão vivenciar situações que vão trazer muito sofrimento através da expiação para que eles possam se educar espiritualmente. Esse é o caso também de muitos exemplos que estão nos livros espíritas, mostrando, por exemplo, espíritos malfeitores de muitas e muitas vidas
que tiveram a necessidade de nascer em corpos limitados, com problemas de paralisia, com problemas mentais gravíssimos, não poderiam nem falar, e que aquele corpo físico se tornou para eles uma verdadeira prisão. Mas uma prisão no sentido de fazer com que eles não cometessem ainda mais erros e pudessem drenar a carga tóxica que eles traziam no perispírito para aquele corpo físico. E aí ter a oportunidade de, numa próxima vida, nascerem com outras condições e poderem continuar na sua evolução. Também tem uma história que o Chico Xavier, acho que é um dos livros do Irmão X que contou essa história. Aconteceu nos anos 60, em Niterói, lá no Rio de Janeiro. É uma história de um circo que se incendiou. Nesse incêndio do circo, morreram muitas pessoas. Foi uma tragédia assim, muito chocante. Na época saiu nos jornais e tudo. Morreram crianças, morreram mulheres, morreram todo tipo de gente, principalmente crianças que estavam lá no circo, né? E morreram não só queimadas, porque caiu a lona e houve um incêndio muito grande, morreram queimadas, morreram pisoteadas pelos animais e pelas outras pessoas que estavam tentando fugir naquele momento. Então, o espírito contou a história de que no começo da era cristã, onde ainda era muito comum haverem as festas nos circos romanos, foi organizada uma festa muito grande, porque alguém importante ia visitar a cidade, e nessa festa eles combinaram de que para ficar assim uma coisa muito extraordinária, já que todo mundo estava queimando cristãos, já que todo mundo estava botando lutas de gladiadores, então eles queriam fazer uma coisa assim extraordinária para o convidado que ia chegar. Resolveram que iam colocar 1000 mulheres e crianças presas num circo romano, cheio de animais selvagens, que eles gostavam de colocar as feras selvagens também, e eles iriam, para ficar ainda mais interessante aquela apresentação que eles iam fazer, colocar resina em todo o chão, em volta do circo, e nos lugares onde essas mulheres e crianças poderiam estar amarrados, e iam atear fogo. E assim eles fizeram. Atearam fogo no circo, crianças e mulheres morreram queimadas, foram atacadas pelos animais, foram pisoteadas pelos animais e pelas pessoas que tentavam fugir de um lado para o outro. Então, do ano 177 da era cristã para 1961, lá nessa cidade de Niterói, a organização divina juntou novamente todas essas pessoas que participaram desse planejamento para que elas pudessem vivenciar pela lei de causa e efeito aquilo que elas fizeram outras pessoas viverem. Como eu disse antes, elas poderiam ter resgatado isso de uma forma diferente. Poderiam ter resgatado isso com outras ações. Mas foi necessário para essas pessoas vivenciar essa tragédia no circo e sentir na própria pele, no próprio espírito, aquilo que eles proporcionaram e fizeram com que as outras pessoas vivessem. Acidentes aéreos coletivos, acidentes graves em que nós chamamos de resgate coletivo, existem para que seja feito esse resgate dos fluidos tóxicos, para que seja drenado de uma vez por todas para o corpo físico e para que proporcionem também um aprendizado para a evolução da humanidade. É muito difícil entender esse sofrimento coletivo e esses acontecimentos chocantes até e dolorosos como necessário. Mas Allan Kardec fez um trabalho extraordinário catalogando todas as perguntas e respostas que os espíritos enviaram para ele no Livro dos Espíritos, que eu já mostrei antes. E uma parte do Livro dos Espíritos ele trata sobre as leis morais. Essas leis, elas são divididas em 10 capítulos, para que a gente possa entender, e elas se referem à ética
que envolve a humanidade na necessidade dessa evolução constante. Essas leis tratam, são essas daqui: lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei da igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Então vocês veem que para que a evolução se processe, é necessário a construção, é necessário o progresso, mas também é necessária a destruição. Dentro dessa lei de destruição, a pergunta 737, ele diz o seguinte: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. É preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Se vês somente do vosso ponto de vista pessoal, vais qualificá-los como flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais rápido se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Nós estamos vivendo no atual momento da nossa humanidade. Dia 18 de março de 2020, nós estamos vivendo, principalmente na Europa, no momento, uma verdadeira guerra. O inimigo que está nos atingindo nesse momento, através dessa lei de destruição, ele não é um inimigo visível, ele não é uma bomba que está caindo no meio da cidade, ele não é um terremoto, nem um tsunami. É um inimigo invisível aos nossos olhos, pequenininho como um vírus. E, no entanto, a dor e o sofrimento e o estrago que ele está causando é imenso. Na Itália, mais de 2.000 pessoas morreram e em outros lugares o sofrimento cada vez é maior. Porque, em primeiro lugar, as pessoas não sabem lidar com esse momento de purificação que a humanidade precisa vivenciar. Em primeiro lugar, nós não estamos preparados para entender o propósito de um acontecimento como esse. Porque esse vírus que forçou as pessoas a ficarem em casa, porque uma das primeiras coisas que estão falando, além de lavar as mãos constantemente, que deveria ser uma coisa normal para todos nós, mas que não é de que devemos ficar em casa. O ficar em casa em si implica numa série de aprendizados que nós ainda não pensamos. Estamos agora começando a pensar, porque recentemente estamos tomando essa atitude. Ficar em casa significa ter que conviver com a sua família, que normalmente muitas pessoas não convivem, porque o pai sai de manhã para o trabalho num lugar, a mãe sai de manhã para o trabalho em outro lugar, o filho vai para a escola e se encontra um pouquinho à noite. Então, a quarentena e a necessidade de ficar em casa está fazendo com que a gente tenha que olhar não só para dentro de si mesmo, mas para aqueles que estão bem próximos de nós, que são a nossa família. E esse grande desafio, esse grande aprendizado, ele destrói muitos paradigmas. Ele destrói tudo que é falso. Ele destrói tudo que é supérfluo. E tudo aquilo que não tiver raízes profundas e onde a gente não buscar aprender mais, é destruído facilmente. Por um vento mais forte que passa, como esse acontecimento que nós estamos vivendo agora. Então, essa lei de destruição, ela é necessária para que a gente possa aprender algumas coisas que a gente tinha deixado de lado já por muito tempo. A força do diálogo, mas o diálogo verdadeiro, como eu já falei numa outra palestra. Não é o diálogo de você só falar e o outro só ouvir.
É o diálogo, que é uma via de mão dupla, onde um fala e o outro escuta. É buscar novos valores, é buscar um conhecimento libertador, é buscar um aprendizado de algo que nos faça ver além, já que eu não posso ir no shopping, já que eu não posso ir no restaurante, já que eu não posso ir no sadio, o que eu vou fazer da vida? Ai meu Deus, não tem nada para fazer. A síndrome do tédio, que é uma coisa seríssima que a humanidade está enfrentando, porque ela vai fazer com que você olhe para um lado que você não estava olhando antes. É para dentro de você que você tem que olhar. Você não tem outra escolha. E aí é onde nós vamos encontrar o diferenciamento entre religião e espiritualidade. A religião, eu também já mostrei isso numa outra oportunidade, ela nos confina, ela nos limita. E a espiritualidade, ela nos liberta. Ela nos faz mergulhar no entendimento que vai além daquilo que nós já sabíamos. Assim como houve um progresso grande através de instruções que foram necessárias e aprendizados que foram necessários, nós podemos utilizar essa oportunidade que essa dor coletiva está nos trazendo para olhar para coisas que a gente ainda não tinha olhado antes. Nós fomos obrigados a ver, primeiro, o Facebook não para de falar o tempo todo sobre o coronavírus. Então é como se as pessoas já se achassem assim, PhD no vírus. Já sabem tudo que elas têm que fazer, são não sei quantas mil receitas de chá, de remédio, disso, daquilo para combater o vírus. São questionamentos, são acusações, são críticas. Os governos do mundo sendo obrigados a se mobilizar cada vez mais rápido, cuidar dos seus cidadãos, que é uma coisa que nem sempre eles fazem, e tudo isso está fazendo com que a gente olhe para as coisas de uma maneira diferente, entendendo que nós não somos ilhas separados uns dos outros, que vivem sozinhos no mundo. Nós estamos todos conectados uns aos outros, nós somos irmãos em humanidade, como os espíritos já vêm nos falando há muito tempo. E que nós fazemos questão de nos esquecer. Quantas vezes o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso conhecido tem uma necessidade grande e nós não sabemos de nada que está acontecendo porque nós estamos ocupados demais no nosso mundo, ou apressados demais para cumprir todas as nossas tarefas sem parar para respirar, silenciar e nos unir com aqueles que estão próximos de nós. Porque não se enganem, por mais que seja bom a ideia, eu quero ajudar a humanidade, ou eu quero fazer o bem através da minha profissão, eu quero evoluir dessa forma, não se enganem. A nossa tarefa prioritária é para conosco mesmos. Nós temos que cuidar da nossa evolução pessoal. E, em segundo lugar, daqueles que estão bem próximos de nós. Do contrário, essas pessoas não viriam na nossa família. Elas seriam apenas nossos amigos, nossos irmãos distantes, né? Porque muitas vezes um amigo é muito mais fácil de você conviver do que o seu irmão de sangue, a sua mãe, o seu pai, o seu filho. Aquele amigo você já conquistou, já é um espírito que é seu amigo. Não precisa mais nascer no seu núcleo familiar. Aquele que está dentro do seu núcleo familiar são primordialmente aqueles com quem você tem aprendizados a desenvolver. E o aprendizado nem sempre vem suave. Muitas vezes ele vem cheio de desafios e testes, porque é através das provas, como eu falei antes, que nós vamos ser impulsionados para o progresso. Não tem outro jeito de crescer. O sofrimento, ele só existe na nossa vida enquanto ele é necessário para o nosso aprendizado. No momento em que você aprender aquela lição, aquele sofrimento já pode ser superado e você vai passar para a próxima lição. Jesus dizia aqui no Evangelho de Lucas, registrou essa frase, acho que é do Sermão do Monte. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados.
Bem-aventurados os que choram, porque rirão. Mostrando que a vida é um ciclo e de que aqueles que hoje estão passando por momentos difíceis, por testes, sofrimentos que às vezes até parecem insuportáveis, esses, em breve, num outro momento, numa outra vida, na espiritualidade, serão aqueles que estarão em melhores condições, porque estão trabalhando um lado seu que não é visível aos olhos materiais. Estão trabalhando as suas virtudes, estão trabalhando o seu senso de ética, estão trabalhando a sua evolução moral e espiritual, muito mais do que o seu lado externo. E com essa vivência, nós vamos aprendendo a ter novas atitudes, através da reforma íntima, através do olhar para dentro de si mesmo, aprendendo a acalmar a nossa mente, ouvindo a nossa voz interior. Vamos aprendendo a fazer escolhas melhores, vamos aprendendo a nos conhecer mais. E já dizia um mestre que quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. É o único caminho que nós temos. Porque a espiritualidade é o verdadeiro tesouro que vai nos levar a esse crescimento, a esse aprendizado, a essa mudança interior e que vai nos permitir ter contato com o universo. Porque somos poeiras de estrela. Poeira de estrela. A gente sempre dizia isso. Somos apenas poeira de estrelas. Estamos aqui, mas somos parte desse universo imenso que nos envolve. Somos parte desse grande projeto de Deus para o planeta Terra. Não somos o centro do universo, definitivamente. O planeta Terra é muito pequenininho dentro dessa grande evolução, mas é nele onde nós estamos nos preparando para sermos pessoas melhores, nos libertando cada vez mais das limitações que nos são impostas por séculos e séculos de religiões judaico-cristãs no Ocidente, limitando a nossa visão e não permitindo que a gente compreenda esse ciclo de evolução que os orientais já conhecem tão bem como essa roda de Sansara. Esse ciclo de morte e renascimento, que Kardec falou tão bem, está lá escrito no túmulo dele, em Paris. Nascer, viver, morrer, renascer e novamente até o infinito. Está escrito de outra forma, eu não lembro agora. O importante é lembrar que ele veio organizar esse conhecimento para nos ajudar a evoluir, para nos ajudar a ampliar a nossa visão que vai além de uma vida materialista de acordar, trabalhar, dormir, comer, viver. Não pode ser só isso, gente, não é possível. Nós temos que ter essa noção de que é preciso olhar além para que possamos ver mais daquilo que nós estamos aprendendo. Tem uma pergunta, Jonas? Vai, tempo. Sim, já estamos no tempo de terminar. Então, vamos nos preparar para a próxima semana. Vamos fazer uma outra palestra semana que vem. Convido vocês a estarem junto conosco de novo. Sem saber como é que foi, espero que tenha sido tudo bem. Essa foi a primeira vez que eu fiz isso. Foi uma experiência nova, até um pouquinho assustadora, mas é muito bom vencer os próprios limites e fazer o melhor que nós podemos, né? Então, semana que vem, nós vamos continuar falando sobre a reencarnação e a lei da evolução, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês aqui e desejo que todos possam ficar em paz nas suas casas, com esse momento de reflexão, de falar um pouquinho sobre a espiritualidade. Nem vi a hora passar, foi tão rápido. E que nós possamos, nessa noite, dormir em paz e entrar em contato com essa espiritualidade superior que está ao nosso redor constantemente, para que possamos enfrentar da melhor maneira esse teste coletivo que estamos vivendo, com esse inimigo invisível, mas que possamos olhar para ele como
um veículo da luz para despertar em nós o melhor que nós pudermos ser para nós e para aqueles que nos cercam. Muito obrigado. Eu queria fazer uma proposta na próxima quarta-feira, que cada pessoa que estiver ouvindo coloque uma jarra d'água, que ela será fluidificada pela corrente espiritual dos amigos lá do GEAC, para que depois a família e cada um possa beber e assim receber também benefício, porque o passe energético foi sendo dado durante toda a palestra, durante todo o áudio, todo o vídeo. Podem ter certeza disso. Muita luz e muita paz. Obrigada.